Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente fazer a correção das atividades da semana anterior e pra eu explicar um pouquinho da matéria dessa semana. Essa aqui é a nossa videoaula de redação e a gente vai corrigir as atividades lá da página 338. Então, a questão 1 pergunta pra gente quem é o autor, o narrador e o protagonista do texto que inicia o capítulo, né? Do texto que a gente leu. Bom, como a gente está estudando o gênero autobiografia e o texto que a gente leu é uma autobiografia, essas três pessoas, o autor, o narrador e o protagonista, são a mesma pessoa, né? Que é o Moacir. A número 2 pergunta por que essa fusão acontece, né? Essa fusão do protagonista, do autor e do narrador. Bom, é só a gente pensar que na autobiografia a gente tem o autor contando a história da sua própria vida, né? Logo, ele consegue ser o autor, o protagonista daquela história e também o narrador daquela história. Número 3, sendo o texto autobiográfico, ele possui muitas marcas de primeira pessoa do discurso. Circule no primeiro parágrafo as palavras que identificam a primeira pessoa do discurso no texto. Então, a gente consegue identificar essa primeira pessoa nesse trecho aqui por meio de alguns verbos e de alguns pronomes. Os verbos são escrevo, costumo, aprendi, comecei, ouvia e inventava. Então, de pronomes, a gente tem aí no trecho me, minha, eu e eu próprio. A questão número 4 diz que o texto que você leu, né, que a gente leu lá no começo do capítulo, é só um fragmento. E que existe um livro que se chama Uma Autobiografia Literária, né, que é o livro que contém esse texto. Aí a letra A pergunta a que classe gramatical pertence a palavra literária. Bom, literária aqui é um adjetivo porque está classificando, caracterizando a autobiografia. Então, o que essa autobiografia é? Ela é literária. Letra B, o que essa palavra literária indica quando é ligada à palavra autobiografia? Bom, a palavra literária vem de literatura. E levando em consideração que o Moacir escreve mesmo livro, né, que ele é mesmo um autor de livros, portanto, ele faz literatura, essa autobiografia, né, essa história da vida dele, vai contar somente os fatos ligados ao Moacir, que é escritor, que produz literatura, e não vai falar sobre toda a vida dele, certo? Questão de número 5. Que fatos a respeito da vida de Moacir descobrimos ao ler esse texto? Bom, pelo texto que a gente leu, é possível descobrir que ele cresceu em uma comunidade que gostava de partilhar histórias, que ele passou parte da infância brincando na oficina de móveis do tio dele e que ele estudou no Colégio Júlio de Castilho, que fica localizado em Porto Alegre. Questão número 6. Além dos fatos sobre sua vida, o autor faz reflexões sobre temas importantes da arte literária, né, da arte de escrever. Transcreva uma frase em que ele trata, letra A, da importância das histórias na vida do ser humano. Então, a gente pode voltar lá no texto e selecionar a seguinte parte. Mitos ou histórias proporcionam explicações que, mesmo fantasiosas, ou exatamente por serem fantasiosas, acalmam nossa ansiedade diante da vida e do universo. Letra B, da importância das palavras para as histórias. Aí a gente pode pegar do texto. A história é feita de palavras. Palavras são fundamentais para quem escreve, como a madeira, a serra, os pregos e o martelo para o marceneiro. Lembrando que sempre que vocês forem tirar alguma parte do texto, vocês precisam adicionar as aspas no começo da citação e no final da citação. Então, o trecho que vocês tirarem do texto, ele precisa vir com aspas no comecinho e no final do trecho, certo? Letra C, da importância da imaginação na vida do escritor. Aí eu consegui selecionar aqui o seguinte trecho. A obra não está atrelada à realidade imediata, resultando como resulta da imaginação. Na mentira, se vocês quiserem. Verdade é uma palavra muito relativa para um escritor de ficção. O que é verdade, o que é fantasia. Então, aqui, né, ele explica a importância da imaginação para o leitor.
A questão número 7 traz 2 trechos e pede para vocês compararem esses trechos. Sendo assim, a letra A pergunta em que tempo verbal estão conjugados os verbos destacados, que nesse caso aqui é o é e o passei. O é, ele está no presente do modo indicativo e o passei no pretérito perfeito também do modo indicativo. B, porque o autor teria empregado tempos verbais diferentes na sua autobiografia. Bom, aqui o autor emprega o tempo passado ou pretérito quando ele trata de um fato específico que já aconteceu na sua vida, né? Por exemplo, passei, e ele utiliza, por exemplo, o verbo é no presente para tratar de uma ideia comum, de uma ideia genérica, que não depende necessariamente do tempo, que não possui um tempo específico. A número 8 traz um quadrinho com 2 episódios da história do Moacir, o caso da criança ao dormir e o caso do avião, e pergunta qual história é contada em cada um desses casos e o que o autor quis comprovar com essas histórias. Então, o que conta a história? No caso da criança a dormir, a história trata de uma criança que faz birra, né, que faz pirraça para dormir. Até que os pais decidem contar uma história para essa criança e ela se acalma. E o caso do acidente de avião trata do caso de um menino que exagerava e inventava muitos detalhes quando ele ia contar alguma coisa. E por isso ele ficou conhecido como mentiroso. O que o autor quis comprovar com ela? No caso da criança ao dormir, ele quis comprovar que uma boa história tem uma enorme influência sobre as pessoas, né? Tanto que acalmou a criança. E no caso do acidente do avião, ele quis comprovar que inventar é uma coisa própria do ser humano, mas que essa criatividade só é aceita na ficção. Questão número 9. O que quer dizer a expressão num certo sentido? Essa expressão serve para indicar uma visão particular, uma visão que não é geral, que não é global. B. A palavra agora indica que existem tempos diferentes no relato. 1. Que tempos são esses? E 2, o que mudou na visão do autor de lá para cá? Bom, B1, o tempo em que os fatos aconteceram, né, que é o tempo passado, pretérito, e o tempo em que o autor conta e analisa os fatos que já aconteceram, que é o tempo presente. B2, o autor acabou ampliando a sua visão literária, né, a sua visão como escritor. E aí ele percebeu a capacidade do seu colega mentiroso. Ele percebeu, né, que esse seu colega muito mentiroso, né, ele poderia se tornar um grande ficcionista, né, um grande escritor de ficção, de histórias fantasiosas. O super desafio, as questões 10 e 11, elas são questões de respostas pessoais. Por isso, não tem uma correção. Mas isso não significa que vocês não devam fazer, tá, gente? Vocês precisam fazer sim. Então, aqui a gente encerra essa primeira parte do nosso vídeo, que é a correção das atividades da semana anterior, e começa a falar aqui sobre o capítulo 18, na parte de estudo do texto. Bom, a parte de estudo do texto, como sempre, começa com o texto, e como a gente está falando do gênero autobiografia, esse texto é um texto, mais uma vez, autobiográfico, dessa vez do autor José Paulo Paes. Depois disso, a gente vai fazer aquele ritualzinho, né, que consiste em dar uma olhadinha no glossário para descobrir o significado das palavras que podem ser desconhecidas para vocês, responder as atividades relacionadas ao texto, que inclusive a gente vai corrigir na próxima semana, fazer um super desafio também, é importante, e finalmente chegar à produção textual, que essa semana, né, vai continuar com a autobiografia de vocês, né? Então, vocês já estão produzindo a autobiografia há 2 semanas. Então, vocês fizeram uma primeira parte, que era sobre vocês quando eram bebês, quando eram muito pequenos ainda, né, por meio de relatos da família. Depois, vocês fizeram a segunda parte, que era sobre brincadeiras de crianças. E agora, finalmente, vocês chegaram à terceira e última parte dessa autobiografia de vocês, que vai tratar sobre a escola, né? Sobre a vivência de vocês na escola.
Para isso, o livro divide essa produção textual em duas partes. A primeira parte é a confecção de uma linha do tempo, tá? Então, é aquela linha assim, né, que possui datas e cada data tem um acontecimento, certo? Vocês vão construir essa linha do tempo de maneira individual e depois vão continuar a escrever a autobiografia de maneira individual também, tá, gente? Feito tudo isso, mandar a autobiografia de vocês, a produção textual de vocês, junto com os exercícios do livro, para o colégio, para que eu possa corrigir. Não esqueçam de fazer isso, porque é muito importante para compor a nota de AV1 de vocês. O livro apresenta todo o passo a passo para essa produção textual, tá? É só vocês lerem e colocarem em prática, lembrando que o trabalho é individual e não em grupo. E se mesmo assim restar alguma dúvida de vocês com relação à produção textual ou ainda com relação ao conteúdo, é só vocês deixarem aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula!